Olá, não, vamos lá, quer ver? Aula 2, módulo 1. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula deste curso. Nesta segunda aula, vamos refletir sobre a relação entre criatividade, cultura e tecnologia. Gostaria de começar com algumas reflexões. Por exemplo, como a criatividade e a cultura ela influenciam no desenvolvimento sustentável das cidades? Outra questão, de que forma a tecnologia pode ser usada para melhorar efetivamente a vida das pessoas, respeitando suas identidades e necessidades? Bom, a gente vive na era da informação e da conectividade. A tecnologia transformou a forma como nos comunicamos, trabalhamos e nos relacionamos. No entanto, para que a tecnologia ela seja verdadeiramente transformadora, ela precisa estar alinhada com a criatividade e a cultura. Nós vamos falar agora como a criatividade ela potencializa a tecnologia. Nós vemos isso nas soluções personalizadas e relevantes. A criatividade ela permite desenvolver tecnologias que atendam às necessidades específicas de uma comunidade, respeitando sua identidade cultural e social. Nós vemos isso também nas experiências de usuário melhores. Designers e criativos contribuem para tornar a tecnologia mais intuitiva e agradável de usar. Nós vemos também essa situação na questão do conteúdo e narrativas envolventes. Os criadores de conteúdo, eles enriquecem plataformas tecnológicas com histórias, arte e música que engajam as pessoas em um nível emocional. Enfim, como a tecnologia ela amplifica a criatividade? Através de novas plataformas de expressão. A internet e as redes sociais, elas permitem que artistas e criativos alcancem públicos globais. Também por meio de ferramentas de criação. Softwares e aplicativos facilitam a produção de arte, música, design e outros produtos criativos. A tecnologia ela também contribui, colabora por meio das possibilidades de colaboração e compartilhamento. A tecnologia ela vai conectar pessoas de diferentes lugares, possibilitando colaborações que antes não seriam possíveis. Então, vamos falar aqui agora do papel do ser humano no centro das iniciativas tecnológicas. Quando a gente fala de cidade inteligente, muitas vezes a gente pensa em sensores, big data, inteligência artificial e automação. No entanto, sem o foco no ser humano, essas tecnologias elas podem falhar e melhorar efetivamente a vida das pessoas. Então entra aqui uma questão importante que é a humanização da tecnologia. Pensando no design centrado no usuário, ele vai desenvolver soluções a partir das necessidades e expectativas das pessoas que vão utilizar. Pensando aqui na acessibilidade e inclusão digital, então a tecnologia ela vem para garantir que todos tenham acesso às tecnologias independentemente de sua condição socioeconômica, por exemplo, né? Ou física. Vamos falar também aqui da tecnologia na questão da ética e privacidade. É importante, nessa questão da humanização da tecnologia, respeitar os direitos dos cidadãos, protegendo seus dados e promovendo transparência. Alguns exemplos práticos. Vamos explorar situações que ilustram como a economia criativa e a tecnologia elas podem se unir para beneficiar cidades e seus habitantes. 1. Aplicativos culturais e turísticos. O case que eu vou mencionar aqui é o Mapa Cultural de São Paulo. Ela é uma plataforma que mapeia eventos culturais, espaços, artistas e projetos na cidade. Ela facilita o acesso da população à cultura e incentiva a participação em atividades locais. O Mapa Cultural de São Paulo ele promove a visibilidade de artistas independentes e espaços alternativos. 2. Arte urbana digital. O case que eu vou apresentar aqui nessa aula é o projeto Luz em Bogotá, Colômbia. Ele promove intervenções artísticas em fachadas de prédios utilizando projeções digitais. Com isso, promove revitalização de áreas degradadas, tornando-as atrativas e seguras. Promove também o envolvimento da comunidade local na criação das obras, fortalecendo o senso de pertencimento. 3. Espaços de cocriação e inovação. O case a ser apresentado aqui é o Hackspaces e Fab Labs. Esses são espaços colaborativos equipados com ferramentas tecnológicas para prototipagem e desenvolvimento de projetos. Eles reúnem pessoas de diversas áreas para solucionar desafios locais. Esses espaços, eles estimulam o empreendedorismo e a educação tecnológica.
Bom, vamos falar agora aqui, avançando nesse tema, da economia criativa, colocando o ser humano no centro, tá? A economia criativa, ela coloca o ser humano como agente central do desenvolvimento. Isso significa valorizar as habilidades individuais, promover a expressão cultural e incentivar a participação ativa na construção da cidade. Os benefícios de colocar o ser humano no centro são diversos. Entre eles estão soluções mais eficazes. As iniciativas, elas são propensas a sucesso quando atendem às necessidades reais das pessoas. O maior engajamento. As pessoas se sentem parte do processo, aumentando a adesão e a colaboração. Desenvolvimento sustentável. O foco no longo prazo, ele considerando os impactos sociais, culturais e ambientais. Isso também aumenta a questão de ter o ser humano como foco principal desses processos, dessa iniciativa. Então, a qualidade de vida, ela deve estar como objetivo central. Uma cidade criativa e inteligente, ela deve ter a questão de melhorar a qualidade de vida dos seus habitantes como algo primordial desse processo. Isso envolve uma abordagem multidimensional, considerando aspectos como saúde e bem-estar, ou seja, o acesso a serviços de saúde, promoção de atividades físicas e ambientais saudáveis. Educação e cultura, o que quer dizer apresentar oportunidades de aprendizado ao longo da vida e acesso à diversidade cultural. Meio ambiente sustentável, que engloba a questão da gestão responsável dos recursos naturais e promoção de práticas sustentáveis. A questão também da economia dinâmica e inclusiva. Com isso, nós temos a geração de emprego e renda com oportunidades para todos. Coesão social e segurança. Nós vemos aqui a questão das comunidades unidas, com baixo índice de violência e alta confiança entre os cidadãos. Participação cidadã. Aqui nós estamos falando, do envolvimento das pessoas nas decisões que afetam suas vidas, promovendo democracia e transparência. Vamos agora avançar nessa aula falando de um tópico que é a questão da tecnologia orientada para as pessoas. Para que a tecnologia ela contribua para a qualidade de vida, ela deve ser desenvolvida e implementada com foco nas pessoas. Vamos falar então agora aqui dos princípios de tecnologia humanizada. 1. Empatia. É preciso compreender as experiências e emoções dos usuários. 2. Transparência. É preciso informar claramente como as tecnologias funcionam e como os dados são utilizados. 3. Adaptabilidade. É preciso permitir que as soluções sejam ajustadas às necessidades de diferentes grupos. 4. Educação digital. É preciso capacitar as pessoas para que possam utilizar e se beneficiar das tecnologias. Com isso, nós vemos que a questão da cidade inteligente, como extensão da cidade criativa, é uma necessidade. Uma cidade inteligente não é apenas uma cidade com muita tecnologia, mas sim uma cidade que utiliza a tecnologia de forma inteligente para melhorar a vida das pessoas. Isso só é possível quando há uma base sólida de criatividade e cultura. Integração entre economia criativa e cidades inteligentes. Isso acontece por meio do planejamento urbano participativo, que é o quê? É o uso de plataformas digitais para envolver os cidadãos no planejamento da cidade. Nós podemos usar a tecnologia a esse favor. Cultura e arte como ferramenta de transformação social. Estamos falando aqui de projetos que utilizam a expressão artística para abordar questões sociais. Economia compartilhada e colaborativa. Podemos aqui estar citando a questão dos aplicativos que facilitam o compartilhamento de recursos, promovendo sustentabilidade e interação social. Vamos entrar agora numa questão de estudo de casos inspiradores, Vamos explorar com mais detalhes 2 exemplos que ilustram esses conceitos. Pegamos, por exemplo, Curitiba, no Paraná. Nós temos a inovação urbana e sustentabilidade, através da implementação de um sistema de transporte público eficiente e integrado, o Bus Rapid Transit, o BRT. Temos também a criação de parques e áreas verdes, aumentando a qualidade ambiental e o lazer. E nós temos no ambiente da economia criativa, em ação, o incentivo a eventos culturais como o Festival de Teatro de Curitiba, o apoio a iniciativas de design e arquitetura sustentável, onde a gente vê a questão da tecnologia e a participação cidadã. Nós temos aí os aplicativos que informam horário e rotas de transporte público, por exemplo.
Nós temos na questão das plataformas para sugestões e reclamações dos cidadãos, né? Nós vamos agora para um outro exemplo, já agora internacional aqui na América do Sul, que é Medellín, na Colômbia. Então, Medellín, na Colômbia, implantou modelos de transformação social através da inclusão e cultura. E isso ela conseguiu construindo bibliotecas e centros culturais em áreas antes dominadas pela violência. Ela criou programas educacionais e culturais que envolveram a juventude local. Ela promoveu a inovação tecnológica com foco social, implementando teleféricos integrados ao transporte público, conectando comunidades isoladas, centros de inovação e empreendedorismo que estimulam a economia local. Resultados impactantes nesse processo foi a redução significativa da criminalidade, a melhoria na percepção da cidade, atraindo investimentos e turismo. Bem, reconhecemos que há desafios significativos na implementação desses conceitos, mas também acreditamos que as oportunidades elas são enormes. Entre os desafios, a gente enxerga a questão das desigualdades sociais e econômicas, a necessidade de garantir que todos os segmentos da população se beneficiem, né? Nós temos também um outro problema que é o financiamento e sustentabilidade financeira. Encontrar modelos de negócios viáveis para projetos criativos, ela é um objetivo. Nós temos também um outro desafio que é a resistência cultural e institucional. Nós precisamos superar barreiras culturais e burocráticas que impedem a inovação. Um outro desafio é a questão da infraestrutura tecnológica. É preciso garantir que a infraestrutura necessária ela esteja disponível e seja mantida, né? Bom, se temos desafios, temos também as oportunidades. E aí, nas oportunidades, a gente enxerga as parcerias público-privadas, que representa colaboração entre governo, empresas e sociedade civil para alavancar recursos e expertise. Nós temos também uma outra alternativa que é o empreendedorismo social, o desenvolvimento de negócios que visam lucro e impacto social positivo. Nós temos a questão da educação e capacitação como oportunidade, através da formação de profissionais preparados para atuar na economia criativa e na gestão de cidades inteligentes. Uma outra oportunidade aqui é a inovação aberta. Ela envolve diversas partes interessadas na cocriação de soluções. Bom, falamos de desafios e oportunidades, agora nós precisamos pensar como mensurar impactos além do financeiro. Uma parte essencial desse curso é discutir a mensuração dos impactos sociais e culturais das iniciativas, utilizando indicadores que refletem o verdadeiro valor gerado para a sociedade. Vamos a uma análise exploratória das possibilidades de indicadores que podem ser trabalhados nesse contexto. E vamos aqui tratar, por exemplo, dos indicadores tangíveis. Nós temos aí o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, é uma avaliação de longevidade, educação e renda. Temos também, por exemplo, a taxa de criminalidade e violência, medidas de segurança pública. Nós temos também o acesso e participação cultural, seria por meio, por exemplo, do número de eventos culturais, a frequência de público, a diversidade de oferta, etc. Temos também aqui a questão do desenvolvimento econômico local, onde nós podemos medir, né, com números objetivos, o crescimento de emprego e negócios no setor criativo. Agora nós temos também os indicadores que a gente chama de subjetivos e qualitativos. E aí vem questões como sentimento de pertencimento e orgulho local. Pesquisas de satisfação e identificação com a cidade podem representar esse tipo de indicador. Qualidade das relações sociais. Nós podemos medir, por exemplo, o nível de confiança entre os cidadãos e instituições. Temos também a questão da percepção de qualidade de vida. Podemos aqui, nesse caso, fazer avaliações pessoais sobre bem-estar e felicidade. Temos também o engajamento cívico. E aqui a gente está falando o quê? Da participação em iniciativas comunitárias e processos democráticos. Por exemplo, em Londrina, o Fórum Desenvolve Londrina, ele promove uma pesquisa anual que considera esse indicador. Bom, vamos agora passar para uma etapa de abordar aqui as ferramentas e métodos de avaliação. Então, como é que a gente pode fazer essa avaliação? Quais ferramentas e métodos? Podemos usar pesquisas e entrevistas, que elas servem para coletar dados diretamente com os moradores. Nós podemos fazer também, usar a análise de dados.
utilização de estatísticas oficiais e estudos já existentes, né? Essa seria análise de dados secundários. Outra possibilidade é a observação participante, né? Nós temos aqui a observação participante, ela faz o quê? Uma imersão nos contextos para entender dinâmicas sociais. Nós temos também, além dos indicadores já mencionados, a questão dos indicadores compostos. É uma combinação de diferentes métricas para uma visão mais abrangente. E aí nós vamos falar da questão, por exemplo, da comunicação dos resultados, né? Nós falamos aqui de indicadores e nós temos que nos preocupar em comunicar esses resultados, né? Não basta medir os impactos, é crucial a gente fazer uma comunicação de forma eficaz desses resultados alcançados. E aí nós vamos conseguir o que com essa divulgação? Demonstrar o valor das iniciativas, vamos conseguir justificar investimentos e esforços, vamos conseguir também engajar a comunidade, mostrar como as ações afetam positivamente a vida das pessoas, atrair parcerias e investimentos, ou seja, nós vamos conseguir apresentar dados sólidos para potenciais colaboradores. Nós temos aqui também a possibilidade de influenciar políticas públicas a partir da comunicação desses dados, ou seja, nós vamos fornecer evidências para a formulação de políticas e programas. Bem, para encerrar essa nossa segunda aula, eu gostaria de reforçar os principais aprendizados desse conteúdo, né? Nós temos a questão da integração entre criatividade, cultura e tecnologia, mostrando que isso permite soluções urbanas mais eficazes, inclusivas e sustentáveis. Nós temos também a questão do investimento em economia criativa, mostrando que ele gera impactos significativos além do financeiro, melhorando segurança, educação, coesão social e outros aspectos da qualidade de vida. É possível e necessário mensurar esses impactos utilizando indicadores tangíveis e subjetivos, comunicando os resultados de forma clara e envolvente. Apesar dos desafios, as oportunidades elas são vastas, especialmente quando há colaboração entre diferentes setores da sociedade. Eu agradeço aqui, né, você ter me acompanhado nessa aula, a sua atenção, o seu interesse. Convido você a refletir sobre os conceitos que foram abordados nessa aula, né, e a observar em sua própria cidade ou comunidade exemplos de como a economia criativa e a tecnologia elas estão impactando a vida das pessoas. Espero vê-lo ou vê-la na próxima aula, onde continuaremos nossa jornada rumo a cidades mais criativas, inteligentes e humanas. Muito obrigado e até a próxima!